Bem, nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio Antônio Geraldo Figueiredo Ferreira. Ele é escritor e também coordenador do curso de redação do Colégio Maria Imaculada. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre redação, um tema tão falado na educação mundialmente, né? No Brasil ainda está ganhando mais força agora com essas provas do Enem. Antônio, seja bem-vindo aqui no estúdio do TVD Notícias. Boa noite a todos, agradeço novamente o convite. Estive aqui há pouco tempo e muitas pessoas vieram falar comigo a respeito daquela entrevista. Então eu fico muito feliz, porque mostra a importância desse tema, do tema da educação, não só para o país, mas para a cidade de Mococa. Antônio, qual a importância da redação na vida do estudante? Essa é uma pergunta bastante interessante. De modo geral, as pessoas imaginam que a redação sirva apenas para o vestibular, para aquela época. Claro que não. Estudos já antigos e principalmente alguns recentes mostram que escrever bem é fundamental para toda a vida profissional, não importa a profissão que você escolha. A engenharia, por exemplo. Nós podemos ver isso, inclusive, nas entrevistas para empregos. Um engenheiro, por exemplo, precisa se comunicar bem com os operários, com os seus colegas, com as empresas com as quais a própria empresa trabalha. Então, você escrever bem, você conseguir conversar bem, redigir bem, é fundamental, não só para os exames, mas para a vida profissional, para a vida. Afinal de contas, conhecer bem um instrumento. Que instrumento eu tenho para pensar o mundo? A língua. Conhecer bem a língua, os seus mecanismos, significa pensar melhor. É o nosso instrumento. Isso vale até para um matemático. Se ele consegue se expressar melhor, ele consegue concatenar o pensamento, ele consegue elaborar as questões a respeito do entendimento de si mesmo e do próprio mundo de maneira objetiva, de maneira mais aprofundada. É por isso que a redação é pedida em todos os vestibulares para todas as carreiras. E tenham certeza disso, a redação ganhará cada vez mais importância. Redação tão falada assim e tem uma nota de peso no Enem, nos vestibulares, até mesmo hoje, como você citou, em oportunidades de empregos, em entrevistas de empregos, a redação é cobrada para saber se essa pessoa tem poder de argumentação, de persuasão e tudo mais. Mas falando diretamente aos pais, como os pais vão saber se aquela escola é a melhor para ensinar uma redação, para garantir um futuro para o seu filho? Como eles devem fazer essa escolha? Eu sou suspeito, em relação a essa pergunta dele, uma vez que eu sou o coordenador de redação do Colégio Maria Imaculada. Então eu diria para os pais que eles devem escolher o Colégio Maria Imaculada. Já citando o Enem, inclusive, o colégio foi aqui na cidade que teve a maior nota entre todas as escolas. Mas, fazendo aqui o papel de advogado do diabo, eu costumo dizer, os pais me perguntam isso há muito tempo, como escolher a melhor escola. E eu sempre disse a eles o seguinte, vocês não devem se preocupar com um ranking. Eu acho que isso não é tão importante, até porque muitas escolas no Brasil, aqueles pais que têm lido os jornais, com certeza têm acompanhado essa questão, muitas escolas se utilizam de artifícios para fazer com que no ranking tenha uma posição melhor. Eu tenho um amigo, por exemplo, um colega, um professor, que foi contratado por uma grande escola de São Paulo para fazer um laudo a respeito de uma redação que seria julgada na justiça, e caso aquele menino tivesse a nota 10, aquela escola seria a primeira do Brasil. Então, agora, essa escola, nós sabemos qual é o artifício dela: escolher os melhores alunos ali da cidade de São Paulo e montar um núcleo especial, e aí dizer que eles têm a melhor escola, mas é artificial. A escola boa, a boa escola, é aquela que consegue tratar todos os alunos, não importa se esse aluno é genial ou se ele é um aluno com dificuldades, da maneira com que aquele aluno especificamente precisa ser tratado. Então, essa é a verdadeira escola. Então, eu costumo dizer para os pais o seguinte: olhe os professores da escola. Afinal de contas, a escola é o homem. Nós conversávamos aqui um pouquinho antes da entrevista e você dizia exatamente isso, o que me deixa muito feliz, porque a sociedade começa a perceber a importância do professor.
Né? Onde é que tem o melhor professor? Ali? É ali que eu quero colocar o meu filho. Então o pai precisa investigar onde estão os melhores professores. Por exemplo, em relação à tecnologia. Eu preciso colocar o meu filho na escola que tem tablet. Eu costumo dizer, olha, eu prefiro uma escola onde haja um bom professor rabiscando o chão com um graveto, sentado embaixo de uma árvore, do que uma escola com professores medíocres com uma lousa mágica. A lousa não ensina educação, a lousa não educa. Quem educa é o homem. Bom, Antônio, nós temos alguns depoimentos aí, mas com certeza fica também essa consideração, que é importantíssima a valorização do professor. Né? Quando a gente tiver os professores cada vez mais valorizados e bem remunerados, com condições de trabalho ideais, nós conseguiremos melhorar ainda mais a educação dos nossos municípios e também do nosso país. Mas nós temos aí um depoimento de uma aluna que fez a redação do Enem. Vamos ver o que ela disse. A redação do Enem, ela tem um peso significativo bem grande, onde você pode expor sua opinião, todo o conhecimento que você adquiriu durante a escola, e ela tem uma importância muito grande para a nota final do Enem, que ajuda, facilita para entrar numa boa universidade. É bem assim? Sem dúvida, ela está correta. Não é? Os alunos ficam muito ansiosos em relação a essas provas, isso é natural, não é? E ela percebeu a importância mesmo da redação nesse processo, e é uma aluna, eu a conheço, né? Trabalhei com ela, bastante consciente do que deve fazer para se dar bem, não só no vestibular, mas na própria vida. Isso é que importa. Nós preparamos para a vida. A boa escola prepara para a vida, não prepara só para um exame, para uma prova. Nós temos mais um depoimento de outra aluna que também ressalta a importância da redação e do professor nessa base para auxiliá-los durante esse processo. Vamos ver. Como eu estudo aqui desde a 5ª série, ele fornece bastante conhecimento, bastante aulas que ampliam o nosso conhecimento sobre qualquer assunto, e o professor também ele é bem rígido, ele ajuda bastante qualquer aluno, ele dá atenção para um aluno. E também, agora, esse ano, a gente está tendo aula com o Antônio Geraldo, que é uma aula extra, um curso extra, que também pode ajudar bastante na nossa redação. Bom, sem dúvida nenhuma, é importante, é preciso se aprimorar. Com relação ao material de estudo para esses alunos, professor, existe diferença? Sem dúvida, o material é muito importante, existe diferença. Né? Eu vou falar rapidamente, porque eu sei que nós temos pouco tempo. Apostila, né? Essa palavra, a etimologia dela, a etimologia é a ciência que estuda a origem da palavra, ela vem de uma expressão latina que dizia o seguinte: post illa verba auctores, depois das palavras do autor. Então as apostilas se baseiam num saber de autoridade. Elas garantem... naqueles cursos em que eu não tenho professores, digamos assim, com aprofundamento capaz de, por conta própria, conduzir, ela garante um encaminhamento. Entretanto, elas não podem ser consideradas tudo. Como eu disse no começo, é o professor que vale, e não o material. Melhor um grande professor do que um excelente material. Um professor ruim, com o melhor material do mundo, não adianta nada. Antônio, muito obrigado pela sua presença, escritor, coordenador do curso de redação do Colégio Maria Imaculada. Um prazer ter você aqui no TVD Notícias. Prazer é todo meu. Boa noite a todos, né? Que todos tenham um bom próximo ano e que os meninos estudem bastante, com rigor, não é? Com disciplina, e a gente está aí para garantir isso. E eu espero, enfim, aqueles que queiram falar a respeito de redação, podem conversar lá no Colégio Maria Imaculada, eu estou à disposição para recebê-los e falar um pouquinho a respeito disso. Eu que agradeço. Muito obrigado.